Vamos orar nesse momento. Vamos rogar nesse momento a Deus, nosso Pai, que a luz do seu amor possa nos envolver, possa nos amparar, nos fortalecer. Permita, Senhor, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo. Que o nosso anjo guardião esteja conosco, que toda a nossa equipe espiritual, Senhor, nos dê o suporte necessário, Senhor, para que possamos aprender, Senhor, e colocar em prática, Senhor, nesta encarnação. Que o Senhor nos abençoe agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje da Gênese, qualidade dos fluidos. Isso é importantíssimo. São 40 páginas de fluidos na Gênese, mas é altamente importante. Por isso que toda a obra básica, então a pessoa, eu sou espírita, mas só li o Evangelho. Então desconhece totalmente a doutrina dos espíritos. Você fala assim, eu só li o livro. Também desconhece. Porque a Gênese é a ciência. Ela é fundamental como estudo. Então, na Gênese, qualidade dos fluidos. O pensamento é um fluido. Pensamento é energia. Então, fluido, energia, magia é fluido. Magia é pensamento. Fluido é pensamento. Tudo é pensamento. O pensamento é tudo. Cada escritor escreve um vocábulo, uma palavra, que vão falando a mesma coisa. Os movimentos mais secretos da alma, quer dizer, mais escondido do que você, está dentro de você e você acha que ninguém sabe. Olha o que vem falar a Gênese. Os raios do pensamento podem e se cruzam sem se confundir-se. Essa quantidade de bilhões de criaturas no planeta Terra, encarnados e desencarnados, todos pensam, e esses pensamentos não se cruzam. Não se cruzam, eles passam um pelo outro, parecidos. Então, esses laços de pensamento envolvem o planeta Terra. Então, o planeta Terra pode ser escuro ou claro, dependendo do pensamento dos viventes da Terra. Se os viventes são bons, os pensamentos são claros. Se os viventes da Terra são maus, estou falando vivos ou mortos, os pensamentos são escuros e agressivos. Criamos imagens fluídicas que refletem o nosso envoltório. Eu gostaria de falar, criamos imagem fluídica. Por isso que quando nós, médios, nós ficamos pensando, eu quero uma casa, eu quero um carro, porque eu quero me suicidar, porque eu odeio meu pai, porque... Quando você procura alguém, aquela pessoa que lê a sorte, né? Ou um médium com uma capacidade de visão, ele fala, nossa, você quer uma casa, você quer comprar um carro, você quer se matar, você está com ódio. Por quê? Porque ela registra. E nós, médios, também registramos. Nós registramos qualquer pensamento. É apenas uma educação de aprender a registrar tudo isso. Todos nós, médios, podemos ler os pensamentos de outra alma viva ou morta. Por isso que qualquer pessoa que falar com você, e se ela estiver mentindo para você, você vai saber na hora que ela está mentindo.
Por quê? Porque ela vai emitir o pensamento da verdade e vai mentir para você. E você fala assim, nossa, eu tenho certeza que ela está mentindo. Ela não está falando a verdade. Por quê? Você registrou o verdadeiro pensamento e não aquilo que ela falava. É o que nós registramos com a falsidade, com a hipocrisia. Então, toda vez que você ficar brava e falar, ai, porque fulana, a fulana registrou. Ela vai registrar. Não tem como não registrar, a não ser que a pessoa seja bronca de tudo, ignorante de tudo, que ela recebe aquilo lá e fica naquele turvilhinho daquela maldade e fica ali passada da cabeça com esses pensamentos. Mas um médium, na maneira em que ele se educa, quando alguém invade a sua propriedade espiritual, sua aura espiritual, seu perispírito, ele aprende a se defender-se imediatamente, a tirar qualquer pensamento que invada. Então, por isso não tem como mentir. Para as pessoas que têm uma capacidade de registro, e chega num ponto que o médium pensa com ele, fala, eu não quero saber da vida dos outros, chega, só dou conta da minha. Larga os pensamentos das pessoas para lá, não quero, não quero. Por quê? Porque nos atrapalha. As pessoas acabam nos envolvendo. Uma coisa que vocês vão aprender no longo da experiência é quando umas pessoas que eram acostumadas a telefonar ou ficar falando para nós e jogando toda aquela energia negativa, ela não telefona, mas ela nos envia aquela energia negativa para nós. E nós acabamos assimilando a energia negativa das pessoas. Então, aí entra um ponto do médium, eu não quero, eu não aceito, eu não quero nada de ninguém. E eu digo, eu não quero nada de ninguém, nem uma lágrima, nem um átomo, nem uma partícula, eu não quero nada. Porque eu tenho que dar conta de mim. Eu tenho que dar conta daquilo que eu estou fazendo, do meu compromisso. Então, esse enxerto de pensamentos que são pesados ou densos, ele é muito ruim para nós. O pensamento de amor e luz, ele nos acalma e nos tranquiliza, mas os pensamentos negativos deixam a gente pesada, com dor no corpo, com dor nas pernas, com dor na barriga, com dor no estômago, eu posso todas as dores do corpo. Porque o fluido, quando ele interpenetra e ele é escuro, ele agride a nossa aura espiritual. Então, nós criamos imagens que são devasáveis. Nós podemos ler os pensamentos de outra criatura e podemos ver o que não é perceptível pelos olhos do corpo. Então, o médium tem toda essa capacidade. Isso faz parte do nosso organismo de ser humano, da vida da alma. Não tem como nós tirar isso, porque ver, ouvir, perceber, criar, nós somos co-criadores. Deus nos deu tudo isso, nós somos um potencial de energia. E é isso que nós temos que entender. Eu tenho essa capacidade, mas até que ponto eu posso usá-la para beneficiar e até que ponto isto me agride? Então, o médium tem que saber o que é bom e o que não é bom, o que pode e o que não pode, o que faz bem para ele e o que não faz bem para ele. Nós agimos, nós médios, agimos nos fluidos ambientais. O que é fluido ambiental? O fluido da minha casa, o fluido que nós estamos trabalhando, aonde eu estou dentro do carro, onde eu estou ensinando meus filhos, aonde eu estiver, eu vou agir. A minha prece age, toca todas as paredes, todas as partículas da madeira, do cimento. O meu xingo, a minha raiva, toca
todas as paredes, toca partícula por partícula. Quando eu falo, eu não vou conseguir, isso aqui é uma desgraça, eu toco todas as partículas da parede e essa sujeira eu vou impregnando em tudo que é meu. É isso que se chama educação mediúnica. O meu pensamento tem que fluir energias positivas para que eu possa criar um elo de crescimento. A pessoa que fala assim, eu nasci com tudo errado, não vai dar certo. Na minha vida só tem... Vai dar, porque você já está falando que a desgraça está ali, vai ser. Então, quando nós vibramos crescimento, prosperidade, luz, calma, nós invadimos o ambiente com aquilo que projetamos. Então, nós, médios, criamos a paz, a harmonia e o equilíbrio. Então, isso que se chama educar a nossa mediunidade, educar as nossas forças, porque nós, médios, temos um potencial muito grande, e esse potencial tem que ser usado para desenvolver o bem sobre a Terra. Qual é o efeito moral desses pensamentos? Então, podem agir. O ódio age no nosso ambiente familiar, onde nós estamos. A inveja age. A inveja, ela adentra, quer minha, quer dos outros. Ela invade, ela penetra na coberta, no travesseiro, no pão, no agasalho, na água. Eu preciso entender que esses fluidos impregnam a minha casa. O ciúme, o orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela impregna a casa dela. Pode impregnar os parentes, pode impregnar os filhos de orgulho, de vaidade, porque está reinando aquele fluido ali está. Então, impregna em todo lugar. Em vez de ter um fluido de crescimento, de aprimoramento, tem um fluido ali de orgulho ou de vaidade. Então, é isso que nós, médios, precisamos entender, trabalhar e elaborar os fluidos do egoísmo, da violência, da hipocrisia. Se eu vibro a bondade e jogo essa bondade em toda a minha casa, meus filhos serão bondosos, meu lar terá paz, terá bondade. Se eu vibrar o amor, todas as paredes, meu computador, meu celular, meu sofá, minhas flores vão receber esse fluido. Todo o mal tem que ser retirado e recolocado um fluido curador. E o que é o fluido curador? É a paz, é o amor, é a prosperidade, a benevolência, a fé. Então, quando nós temos uma fé ardente, nós pregnamos nossa casa de fé, de esperança, de paciência. É esse o trabalho do médium. Quem faz a casa mudar, quem faz a casa prosperar é o médium. Então, a gente tira o mal e coloca a luz. É isso que significa colocar a luz. Os efeitos físicos. O que meu corpo vai sentir com os fluidos pensamentos? Então, eu posso receber um fluido excitante, um fluido que me prende, que me amarra adstringente, né? Me segura. Tóxicos. Eu vou sentir intoxicada, o fígado, o baço, a cabeça, meu corpo todo, eu estou com alergia, irritante, narcóticos. Então, o médium tem que saber que a hora que ele está com esse fluido, ele tem que tirar. Ele tem que tirar esse fluido, está fazendo mal para ele, está na pele, está arrepiando.
está interpenetrando no estômago, em todos os seus centros de força. Então, o médium tem que aprender a auto-higienização, a retirar isso dele, da casa dele, para ele dormir em paz, ter paz, alegria. Então, quando nós, com as sensações de um fluido bom, ele é dulcificante, ele é calmo, ele é doce, ele interpenetra em nós, ele acalma, ele repara em nós. Então, quando nós falamos assim, repulsivo, repulsivo, aí a gente fala, eu vou expulsar, eu vou repelir. Pode fazer isso, tá certo? Vamos repelir. Mas aonde que vai cair a bendita do lixo? É aí que entra aquilo que nós falamos. Coloque esses fluidos nas bacias, que é um lugar específico de alta limpeza, para queimar, dissolver, desintegrar todo esse fluido excitante que te prende, que te junta, que te amarra, que te intoxica, que te irrita. Narcóticos, é isso. Então, o que os espíritos mal fazem? Eles lançam esse fluido sobre nós, e se você deixar, você vai ficar dura, doente, feia. Vai ficar feia. Sinto muito, mas você vai ficar feia. Por quê? Porque aquele fluido, ele enruga nós, ele machuca, ele agride nosso sistema, todos os nossos nervos, nossos ossos, e começa a repuxar nós. Repuxa. Então, o médium tem que entender. Estou falando feio porque você vai entender que você vai repuxando, vai ficar toda dura, parada, neutralizada. Diferente de um fluido reparador. Porque o fluido reparador, você vai ficar vitalizado, você vai ficar forte, ágil, bonito, formoso. É isso que você tem que entender a diferença, como age no nosso corpo. Esse fluido ruim, ele te deixa dura, dura, dura. Um fluido bom, ele é leve, é sutil. Então, é leve, é solto. O médium tem que aprender a reparar isso, aprender sobre fluidos. Usamos a força dinâmica do perispírito, que é a força de transmissão e repulsão. Então, nós transmitimos e podemos repelir. Só que o processo de repelir tem que ser retirado da nossa casa e desmagnetizado tudo isso. Qualidade dos fluidos. Gênese, ação direta e capital no encarnado. Quer dizer, em você. De você encarnado, o que vai acontecer com essas formas pensamentos? O pensamento tem um efeito que reage no moral. Vai reagir dentro de nós. O homem sente instintivamente. Nós entramos num local ruim, onde o fluido é nervoso, irritado, bravo, ninguém quer ficar lá dentro. Se você for numa festa e a festa é cheia de inveja, de ciúme, você se sente mal, você não quer ficar lá. Você não consegue sentar. Você não consegue ficar. Se você for num bar, onde você for, num casamento, ou inventa onde você quiser ir, e você vai passar mal se aquele local, aquele ambiente está intoxicado de fluido mal. Então, é a mesma coisa. Quando a nossa casa está intoxicada de maldade, as nossas crianças sofrem. As crianças choram, as crianças ficam irritadas, as crianças ficam doentes, as crianças não querem nada com nada, as crianças endoidam dentro desse fluido que você não limpou. É isso que eu estou falando. Médium tem que limpar a sua casa para criar seus filhos em um bem-estar físico e espiritual, não nervoso e nem doente, enfermo, intoxicado de fluidos maus e perversos. É isso que é ser bom médium, bom trabalhador, médiuns familiares.
O homem procura reuniões onde pode absorver novas forças morais. Então, se você for num local e ali você não cresce, você volta para casa arrasado, nervoso, acabado, porque o local ainda está denso e está pesado. Então, antes de você chegar na sua casa, por gentileza, orem dentro do seu carro, orem dentro da sua moto, para 5 minutos e pede para solver toda a energia do seu local de trabalho, do seu ambiente. Por gentileza, não vem com essa energia ruim e maléfica e abraça seu bebezinho, e abraça seu baby, e abraça as crianças. E coloca na aura das crianças essa irritação. E a criança olha para o pai e para a mãe, não quer ir no colo de ninguém, quer aquele fluido ruim. Mas eu também não quero que ninguém me abrace, que me deixa ruim. É a mesma coisa, gente. Atenda isso que nós estamos falando aqui. A mediunidade é linda, é bela, é benéfica, quando bem trabalhada, acrescentada, desenvolvida e aprimorada. Ação direta e capital no encarnado, ainda em nós, para recuperar as perdas fluídicas que sofre cada dia, quer dizer, todo dia eu sofro esse local do meu trabalho, onde eu estou. O pensamento é uma emissão que causa perdas reais nos fluidos perispirituais. Sempre, quer doando, quer recebendo. Eu dou, eu tenho uma perda de doação de fluido. Se eu recebo, meu corpo físico começa a trabalhar, eu começo a suar, eu começo a esquentar, eu começo a passar mal. Por quê? E meu corpo tenta, de alguma forma, junto com o perispírito e o duplo etéreo, me tirar daquela situação dolorosa em que eu me encontro. Então, quer que eu seja doador, quer que eu esteja recebendo algo maléfico, todo o meu sistema entra em alerta, em defesa. Nessa hora, o médium tem que chamar a sua equipe de trabalho para ajudar ele a se libertar mais rápido desta opressão espiritual. O homem tem necessidade de retemperar nos eflúvios que recebe de fora. Quer dizer, se você recebe um fluido ruim, você tem que tirar. E se você recebe um fluido de amor e luz, ele te retempera. Se você estiver cansada, você fica bem. Por isso que o amor, a ternura, a afabilidade, a doçura, ela é muito importante para retemperar o nosso lar. É isso que o médium faz. Leva o fluido curador para dentro do seu lar. Evitar os homens mal intencionados, porque as pessoas más que estão em volta de nós, parentes, amigos, familiares, se tiver uma segunda intenção, eles nos prejudicam. Aparência de bom, tem um verniz, mas são maus. Então, o médium não precisa brigar, nem falar, nem ficar criando barraco, né? Não, quietinho. Se livra daquilo ali. Coloca um fluido curador em você, nos seus filhos, para que aquilo não atinja a sua casa. Não brigue com esse fluido espiritual. Se você xinga, vai lá e de lá ele te xinga de novo e volta para cá, e você xinga e vai lá, volta de novo, isso não vai resolver. Isso é uma briga sem fim. Então você solve, desmancha e deixa para lá cada um com seus pensamentos e com as suas atitudes. Cada qual responde por si mesmo. O que nós temos que fazer é não deixar intrometer na nossa vida. Como subtrair a influência dos maus espíritos que populam ao nosso redor? É muito simples. Isso daí está lá na Gênesis, hein? Dependendo da vontade do homem, que traz em si mesmo o preservativo necessário. Então, você tem a mediunidade.
como meio de prevenção, o meio de equilíbrio, o meio de força, de atração e repulsão, para que você possa viver uma vida feliz com a sua prece, com a sua vibração. Então, eu tenho um meio que Deus me deu, que eu não posso abandonar nunca, porque é o meu equilíbrio. O que fazer, então, para sanear e purificar? Então, eu preciso sanear, quer dizer, eu preciso limpar, eu preciso purificar, destruindo os focos dos miasmas. Onde que é o foco do miasma? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a má-fé, a preguiça, a ociosidade, as imperfeições. Porque são essas imperfeições, esses focos, que causam e vão danificar a mim e o meu lar. E o médium tem que ir combatendo os eflúvios malsãos por correntes mais fortes. Isso está na Gênesis, hein? Não sou eu que estou falando. Vai lá na Gênesis que você vai encontrar isso que eu estou falando aqui. O que fazer? Sanear, purificar, destruindo o foco dos miasmas, combatendo os eflúvios malsãos por correntes mais fortes, na invasão dos maus fluidos. Gente, isso é espiritismo. Isso é doutrina dos espíritos. Agora, se o bendito do espírita não estuda, aí é outros 400. Então, por isso que eu estou sempre lá, estudem, estudem, não pare de estudar, ouçam aula, vai na aula, absorve. Por quê? Porque às vezes você não tem esse tempo para ler as 400 páginas. Como eu já li, já resumi, está facinho de você entender. É essa que é a realidade. E quando na invasão dos maus fluidos? Quando você já foi invadida pelos pensamentos, pela magia, pela maldade, pelos ódios das criaturas, pelos defeitos dos outros que te invadem a tua casa, é preciso pôr os bons fluidos. Cada um espírito tem o seu próprio perispírito, uma fonte fluídica permanente. Então, é a nossa prece, nossa vibração, nosso desejo, nossa emissão de força. Trazemos o remédio em nós mesmos, que é a nossa mediunidade. Trazemos o remédio em nós mesmos. Tratar-se de purificar esta fonte e dar-lhes tais qualidades. Ser um verdadeiro repulsor para as más influências. Então, é isso que o médium tem que ser, ele tem que repelir, impedir, neutralizar, retirar, desintegrar, solver, desmagnetizar. Tem que usar todo o seu conhecimento para manter a ordem e a disciplina dentro do seu lar. Então, quem faz isso é o médium, porque ele é o meio, ele é a chave desse progresso dele e da sua família. O pensamento do espírito encarnado, nós encarnados, atua, meus pensamentos atuam sobre os fluidos espirituais, do mesmo modo que o pensamento dos espíritos desencarnados. Eu vivo, atuo, e os mortos atuam. Isso é o conhecimento dos fluidos. Então, é isso que é importante. E eu convido, sim, vou convidar sempre para assistir às aulas, porque essa aulinha aqui só tem 40 páginas, só 40 páginas. Então, quem não tem tempo de ler a 40 páginas, eu passo em 40 minutos as 40 páginas de meditação, de observação e de análise. Então, isso é importante, que nós venhamos a compreender isso.